nome é Carla, sou professora de Química e hoje a gente vai resolver uma questão sobre reagente em excesso e limitante. Bora lá? Uma reação ácido-base bastante conhecida é a do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, cuja reação não balanceada é apresentada a seguir. Considerando que foram misturados 73,5 gramas de ácido sulfúrico e 40 gramas de hidróxido de sódio, assinale a alternativa que apresenta corretamente a massa em gramas do reagente que sobra em excesso após a reação, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer num cálculo estequiométrico é encontrar a equação química, tá? A reação química. Nesse caso, ele já deu pra gente. Segundo passo, balancear essa reação, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, né? O jeito mais fácil, gente, é pela regra do macho, tá? Então, a gente começa aqui pelos metais, ó, macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, o meu metal aqui é o sódio, né? Entrei com um sódio, saí com dois. Não tem como, né, pessoal? Eu tenho que entrar com dois para sair dois, tá? Coloco um dois aqui na frente. Depois os ametais, eu tenho enxofre. Entrou um dos meus reagentes, saiu um dos meus produtos, tá certinho. Carbono não tenho aqui. Hidrogênio, entraram dois aqui no ácido sulfúrico. Tenho mais dois aqui com hidróxido de sódio, tenho 4 hidrogênios, tá? E aqui eu tenho 2 hidrogênios na água, preciso de 4, então vou colocar aqui 2, 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênios, balanceadinho, tá? E oxigênio, né? 4 aqui no ácido sulfúrico, mais 2 aqui no hidróxido de sódio, 6 oxigênios, certo? E aqui saíram, né? 4 no sulfato de sódio, mais 2 na água, 6 oxigênios. Nossa reação química está balanceada, né? Então, eu já posso colocar aqui, né? Os dois aqui no hidróxido de sódio, mais 2 na água. Quer dizer que para cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio. Vamos aproveitar esse pensamento e vamos calcular aí a massa molar, né? Então, bora lá, ó. H2SO4, né? Então, aqui, o hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a massa molar do hidrogênio, olha lá na tabela, gente, essa aqui é a massa lá da tabela, é igual a 2, né? O enxofre, aqui eu tenho um átomo só, vezes 32, é igual a 32. O oxigênio, eu tenho 4 átomos aqui, ó, 4 átomos, né, gente? Vezes o 16, que é a massa molar dele, olha lá na tabela, é igual a 64. Aqui, a gente vai ter 98 gramas por mol, certo? Então, quer dizer que eu estou entrando aqui na minha relação estequiométrica com 98 gramas de ácido sulfúrico, que é 1 mol, para 2 mols de hidróxido de sódio. Vamos calcular isso aqui, ó. Então, aqui o hidróxido de sódio, ó, o NaOH, né? Então, o sódio aqui tem um átomo só, massa dele 23, 1 vezes 23 costuma ser 23. Oxigênio, 1 vezes o 16 é igual a 16. E o hidrogênio aqui, 1 vezes 1 é igual a 1. Massa molar do hidróxido de sódio, 40 gramas para cada mol, tá? No caso aqui da minha reação química, eu tenho 2 mols. Então, 1 mol, 40 gramas, 2 mols, 80 gramas de hidróxido de sódio. A gente volta lá no nosso probleminha e analisa, né? Ele está dizendo que eu entrei com 73 gramas de ácido sulfúrico e 40 gramas de hidróxido de sódio. Vamos lá. Então, a gente coloca aqui embaixo, né, do ácido sulfúrico, 73,5 gramas e o hidróxido de sódio, 40 gramas. E ele pergunta para mim assim, quem que é o reagente em excesso, né? Reagente em excesso, gente, é aquele que está sobrando. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, eu reajo exatamente com 80 gramas de hidróxido de sódio, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 100 gramas de hidróxido de sódio, 20 gramas vai estar em excesso, não vai reagir tudo, entendeu? Então, a gente tem que verificar aqui, ó, que nesse caso a gente pode aplicar a lei de Prost, né? Então, eu vejo aqui que eu tenho uma proporção de 2. Se eu dividir 80 dividido por 2, dá 40, não é mesmo? Vamos ver, e eu tenho que ter a mesma proporção para todos os reagentes.
Se eu dividir 98 por 2, eu tenho um resultado de 49. Então, você vê que esse reagente aqui está em excesso, porque eu tenho que ter no máximo 49 para poder reagir com os 40 do hidróxido de sódio. E aí, quanto que eu tenho de excesso aqui? 73,5 menos o 49 vai dar 24,5, alternativa B, só fazer a continha de menos ali. Tá joia, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aí para ajudar a página a crescer.